Olá, tudo bem? Sou o professor André Laia, professor da Universidade do Estado do Pará, UEPA, Campus Marabá, e hoje nós vamos ver sobre difração da luz. Então, o fenômeno de difração da luz aparece no nosso dia a dia em várias situações, seja pela luz ou o som que passa por uma pequena fresta, ou pela decomposição da luz nas suas cores visíveis que formam ali, por exemplo, o arco-íris em um dia onde nós temos chuva e sol ao mesmo tempo, seja em um CD, seja nas penas de um animal. Em qualquer desses casos a gente sempre vai ter a difração da luz, certo? A explicação física desse fenômeno ocorre da seguinte forma. Então, nós temos aqui uma onda que está atravessando uma pequena fenda, e essa fenda é da ordem do comprimento de onda da onda que está vindo em direção a essa fenda. Nesse caso, vai existir a difração dessa onda, ou seja, essa onda vai tender a ocupar o espaço atrás da fenda. Perceba que ela não passou apenas na direção onde tinha a fenda, ela está difratando e está cobrindo o espaço atrás do anteparo. Nessa outra situação, nós vemos que esse mesmo fenômeno ocorre, só que a onda difratada por uma fenda interage com a onda difratada por outra fenda, e nesse caso a gente vai encontrar posições onde a onda interage com ela mesma de forma destrutiva. Nesses pontos a gente não vai ter onda ali, a gente não vai ter oscilação ali, certo? No caso, se isso for ondas na superfície de um líquido, de água, por exemplo, a gente vai ter que nessa região não vai ter onda, a água vai estar parada. E existem outras regiões onde a água está se movimentando bastante, certo? As regiões onde se movem bastante são onde ocorre a interação construtiva. E a região onde a água está praticamente parada são regiões onde ocorre a interação destrutiva. Nesse outro exemplo, nós temos esse mesmo fenômeno acontecendo ali com a luz, certo? A luz, ao passar por uma pequena fenda, ela vai difratar. E a luz branca é composta por diferentes comprimentos de onda. Cada comprimento de onda vai ter uma difração levemente diferente. Então, nós vamos ter a separação das cores, a separação das frequências, tá? Então, de acordo com o comprimento de onda dessa luz, ela vai difratar mais ou menos. Então nós vemos aqui um LED branco passando por uma fenda e nós temos a separação de 3 cores, certo? Azul, verde e vermelho, que são as cores que compõem o LED branco. Mas a gente vê que nessa imagem de baixo, onde a gente usa um laser, a difração do comprimento de onda verde coincide com a difração do comprimento de onda do LED ali, tá? Esse fenômeno então ocorre da seguinte forma, tá? Nós temos aqui um feixe laser que está atravessando por uma rede de difração. O que é uma rede de difração? Uma rede de difração é uma superfície que tem uma quantidade razoável de fendas, uma bem próxima à outra. Então, cada uma dessas difrações produzidas quando a luz atravessa uma dessas fendas vai interagir com a difração produzida pelas outras, certo? Então, a gente vai ter muita região onde vai ocorrer a interação destrutiva e alguns pontos onde nós vamos ter uma interação construtiva, tá? E aí, esse máximo central aqui vai ter ao redor, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, alguns máximos, tá? Dependendo da intensidade de luz que a gente usa, a gente encontra o primeiro ou o segundo e no máximo ali o terceiro máximo de interação construtiva, tá? O detalhe é que esses máximos eles são correlacionados por uma fórmula, tá? A gente consegue então relacionar isso aí. Então, como eu falei, a difração no cotidiano, a gente vai ter ela em várias situações, tá? Em geral, essa luz vai passar por uma pequena fenda e ela vai contornar o obstáculo ao redor dela. Se for luz e a gente tiver uma fenda, certo? Nós vamos ter regiões claras e regiões escuras.
e no centro um máximo central, ok? Se a gente tiver uma fenda circular, tá? Esse padrão de difração vai ocorrer dessa forma aqui. São anéis concêntricos, onde nós temos anéis bem iluminados e anéis escuros. E esse fenômeno ele pode ser modelado por essa situação. Nós temos aqui duas fendas. Entre essas duas fendas nós temos uma distância D, tá? E esses dois feixes que atravessam essas fendas vão se coincidir em um certo ponto do anteparo. Tá? Vamos admitir que o ponto onde eles se encontram aqui é uma distância y do eixo central, seja onde vai ocorrer o nosso primeiro máximo de interação construtiva. Tá? E a distância entre o primeiro anteparo e o segundo anteparo é uma distância D maiúsculo. O caminho percorrido pelo primeiro feixe é R1, o caminho percorrido pelo segundo feixe é o R2. Tá? Vai haver então uma pequena diferença no caminho percorrido por um feixe e pelo outro. E essa pequena diferença do caminho percorrido por esses feixes é o responsável por produzir a interferência. Tá? Nós vamos aqui considerar um ponto onde nós temos um mínimo, certo? Uma franja de mínimo, tá? Então vamos procurar aqui um ponto escuro da nossa franja de interferência, tá? E esse ponto escuro ele vai ser dado por essa equaçãozinha aqui, onde D, que é a distância entre as fendas, vezes o seno do ângulo formado entre o mínimo e o eixo central, esse ângulo formado aqui, vai ser igual a M, que vai ser a ordem do máximo ou do mínimo que a gente vai estar considerando. Nesse caso a gente está considerando o mínimo, então vai ser nosso primeiro mínimo de interferência. Nesse caso M vai valer 1, mais meio vezes lambda, e lambda aqui vai representar o comprimento de onda da fonte de luz que a gente está utilizando. Por exemplo, se a gente for utilizar um laser, o comprimento de onda que esse laser emite. Então é essa equaçãozinha que a gente vai estar utilizando no nosso experimento.